evangelho de hoje é Marcos 1, do 21b ao 28. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, um dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "Que é isso?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Com essas palavras, aquele homem insultava Jesus e o desafiava a tomar uma atitude. Jesus não era bem quisto no meio dos judeus, por isso seria muito natural que alguns fizessem aquela interrogação sem despertar admiração. No entanto, como as sinagogas eram locais de adoração, oração e aprendizado da palavra de Deus, chama-nos a atenção o fato de que dentro da sinagoga estivesse também um homem possuído por um espírito mau. Jesus, no entanto, cheio do Espírito Santo, distinguiu perfeitamente que aquele homem estava possuído por um espírito mau e, penetrando no seu pensamento, deu a todos um ensinamento novo, cheio de autoridade, despertando assim o espanto dos judeus que não conheciam isso. Ele soube perceber a origem do questionamento daquele homem e assim livrá-lo do demônio do Satanás. Apesar dos judeus não o reconhecerem, Jesus dava provas de que era o Messias, o enviado de Deus para libertar os cativos. Assim sendo, ele procurava as pessoas que eram prisioneiras e estavam sob o domínio dos espíritos maus e tinha autoridade porque não se deixava acovardar, consciente do poder que Deus lhe concedera e da missão que lhe havia sido entregue. Até os demônios o temiam, pois sabiam que ele era o Santo de Deus. Isso despertava a admiração do povo que frequentava a sinagoga. Hoje também, até mesmo dentro da igreja, nos locais de reunião, de oração, existe alguém que, influenciado pelo inimigo, tenta desvirtuar o trabalho de edificação do reino. Jesus sabe muito bem isso porque conhece o profundo do nosso ser. Por isso, ele vem nos tirar das garras dos espíritos maus que teimam em desafiar os homens, mas não podem com Deus. As obras que Jesus realizava naquele tempo, também hoje, ele as realiza e para isso nós somos seus instrumentos. Em nome de Jesus, nós também poderemos expulsar o mal e calar a boca dos impertinentes. Mas precisamos refletir: se Jesus veio nos restituir a dignidade de filhos de Deus, irmãos dele, se ele nos deu o Espírito Santo que tem poder de fazer e desfazer, por que então também não usamos a autoridade que ele nos dá para realizar milagres e prodígios? Para que os ensinamentos que nós damos a alguém tenham credibilidade, devem ser acompanhados da nossa ação e do nosso testemunho fiel ao que pregamos.
Resta-nos então perceber que Jesus tinha autoridade porque não só ensinava, mas agia. A nossa autoridade nos vem do nosso testemunho, da nossa firmeza e convicção. As perguntas de hoje são: qual a diferença entre falar e agir? Você é uma pessoa que tem autoridade ao falar? As pessoas lhe dão crédito? Você tem agido da mesma forma como ensina aos outros a agir? Quais as obras que Jesus tem realizado em você e na sua família? Você também espalha a fama de Jesus contando as coisas boas que ele já lhe fez? No Evangelho de hoje, um dos primeiros desse tempo ordinário e uma das primeiras linhas de São Marcos, Jesus nos mostra claramente a que veio. Cala-te, impera ele a um demônio, e sai dele. Veio, pois, para destruir com autoridade divina a tirania de Satanás, que escravizara a humanidade ao enganar nossos primeiros pais no jardim do Éden. Muitos, porém, já não creem hoje na existência do demônio e talvez seja essa sua maior vitória nesses tempos. Vitória que sabemos é apenas parcial e temporária, pois a guerra já ganhou o nosso Senhor. Mas por que a incredulidade e o ceticismo são uma das maiores vitórias do diabo? Porque se já não cremos na dimensão espiritual do homem, se já não aceitamos, contrariando o testemunho das Escrituras, a existência de anjos bons e maus, é muito mais fácil sermos induzidos a pensar que só o que importa é esse mundo passageiro. Esquecidos do mais além que nos espera depois da morte, vivemos somente para esse nosso aquém, e o risco de nos condenarmos eternamente se torna muitíssimo maior. Afinal, que melhor estratégia poderia ter o nosso adversário do que nos levar a crer que ele, por não existir, não está à espreita para nos precipitar consigo no fogo eterno? No entanto, a doutrina católica é clara e o Evangelho mais do que expresso. Satanás e seus demônios existem, são criaturas pessoais e não símbolos ou representações da fragilidade humana, condenados a padecer por todo sempre os tormentos do inferno. E nós, se nos quisermos livrar de semelhante desfecho, precisamos antes de tudo acolher e professar a fé católica em sua integridade, para que possamos viver plenamente a doutrina e os mandamentos de Cristo, sobre cuja cruz foi destruído o reino do demônio, reino de morte e de mentira. Renovemos, pois, nossa fé nos ensinamentos da Igreja e tomemos a peito essa grande batalha que é a nossa vida sobre a terra. Cristo, nosso general, já triunfou, mas nós, para triunfarmos com ele, precisamos deixá-lo vencer por sua graça o pecado com que o demônio nos quer condenar à sua própria desgraça e desesperação. Que Deus te abençoe. Bom dia.